Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vamos deixar Deus nos falar. É preciso nós abrirmos o nosso coração para Deus penetrar em nosso ser. Ele quer nos falar, mas nós temos que abrir a porta do nosso coração. Eu vou transmitir a liturgia de 10 de fevereiro de 2022 na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Quinta-feira, 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, Virgem e Fundadora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o prefácio comum ou das Virgens e o ofício da memória. Antífona da entrada. Exultemos de alegria, pois o Senhor do Universo amou esta Virgem Santa e Gloriosa. Oração do dia. Celebrando a festa de Santa Escolástica, nós vos pedimos, ó Deus, a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com sinais do vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 4 ao 13. Quando Salomão ficou velho, duas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se com Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido duas vezes, e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 106, versículos do 3º ao 4, 35 a 36, 37 a 40, refrão é o 4. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que aguardam, retificando, felizes os que guardam seus preceitos, praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos,
sacrificaram suas filhas aos demônios, acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele ali estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a reflexão sobre o Evangelho. E jogou-se aos seus pés. Este Evangelho narra o encontro de Jesus com uma mulher estrangeira. Parece um encontro inesperado, até mesmo indesejado. Triste com as intermináveis controvérsias motivadas pelos fariseus, Jesus se retira para as bandas da Fenícia, região considerada impura pelos judeus. Tudo indica que ele ali se refugiara em busca da solidão e do silêncio para se recompor. É quando surge em seu caminho a Ciro-Fenícia, suplicando a libertação de sua filha possessa. E a mulher não se limita a pedir com palavras, mas joga-se aos seus pés, naquele gesto típico dos adoradores. Não devíamos ficar espantados com a reação de Jesus, pois ele já havia anunciado que sua missão tinha como alvo prioritário as ovelhas da casa de Israel, conforme está em Mateus capítulo 10, versículos do 5 ao 6, ou seja, os seus compatriotas. Daí o seu primeiro movimento de recusa. O pão é destinado aos filhos, não é para os cachorrinhos. Agora sim devemos espantar-nos. A mulher não se mostra amuada pelos termos que o mestre empregou, ao contrário, movida pela insuperável união do amor pela sua filha e da fé no Senhor, ela retruca com notável humildade. Longe dela pretender o pão dos filhos, pedia muito menos, apenas as migalhas que caem da mesa, desperdiçadas por seus filhos. Aqui nós nos detemos para refletir. É com a humildade desta estrangeira que nos dirigimos a Deus?
Nossas orações são realmente súplicas? Ou ainda acreditamos que tais orações de poder, que arrancam de Deus com mágico poder até aquilo que ele não pretendia dar? Ou somos capazes de insistir e perseverar nas preces, mesmo quando o Senhor parece distraído, ocupado, indiferente aos nossos pedidos? Sim, nós somos filhos, conforme a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Fomos adotados no momento de nosso batismo. Mas é chocante como temos manifestado extremo descaso pelo pão que nos é servido na mesa, um pão reservado aos filhos. Não falo do pão material, mas do pão eucarístico, que nos alimenta em cada missa. Enfastiados de outros alimentos, não nos dirigimos à celebração eucarística como quem tem fome e sede. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por vós, ó meu Deus. Ainda lutamos com aquela preguiça de quem se vê obrigado a cumprir um preceito. Claro que a mulher estrangeira conseguiu o que pedia e ainda despertou a admiração do próprio Jesus, que declara: por causa do que acabas de dizer, o demônio já saiu de tua filha. Nem foi preciso um gesto positivo do Senhor, alguma espécie de exorcismo. A fé humilde sabe vencer os demônios. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor ampara os humildes. Salmo 147, versículo 6. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade imagens, textos para a evangelização, para tentar salvar almas da morte eterna. Vamos tentar evangelizar os ateístas, os materialistas, aqueles que se distanciaram de Deus. Passemos para eles a palavra. Façamos isso. Acesse blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santa Escolástica é comemorada em 10 de fevereiro. Ela é padroeira de monjas e das crianças com convulsões. Localização Úmbria, Itália. Hoje celebramos a memória de Santa Escolástica, 10 de fevereiro. Ela era irmã gêmea do grande São Bento, pai do monaquismo. Esta grande santa nasceu na Úmbria, região central da Itália, no ano 480. Santa Escolástica foi uma mulher de grande espírito de oração e busca de santidade. Junto com seu irmão São Bento, tornou-se fundadora de vários mosteiros femininos que também seguiam a regra de vida monástica do irmão. Escolástica era piedosa, virtuosa, cultivadora da oração, temente a Deus e inimiga do espírito do mundo e das vaidades. Relata-nos o Papa São Gregório Magno que Escolástica e Bento, embora morassem pertinho, encontravam-se para diálogos santos apenas uma vez por ano. Numa dessas visitas, pressentindo que o dia de seu encontro com o Pai Eterno estava próximo, Escolástica pediu ao irmão que ficasse com ela até o amanhecer, mas foi repreendida pelo irmão, pois isto seria uma transgressão da regra do mosteiro. Diante da resposta negativa do irmão, Santa Escolástica entrelaçou as mãos, abaixou a cabeça e rapidamente conversou com Deus. De repente, armou uma tamanha tempestade fora do lugar do encontro que São Bento ficou impedido de sair com seus irmãos. Diante do olhar de espanto do irmão, Escolástica disse-lhe: pedi a você e você não me ouviu. Pedi ao Senhor e ele me ouviu. Vá embora se puder. Volte ao seu mosteiro. Alguns dias depois, São Bento teve uma visão da irmã que rumava ao céu com vestes brancas.
40 dias depois, o próprio São Bento também rumou para a vida eterna em Deus. O corpo de Escolástica foi transportado para o mosteiro de São Bento e sepultado no túmulo que o santo abade tinha mandado preparar para si. Escolástica morreu em 543, na idade de 63 anos. Santa Escolástica, quando se achava em grandes tribulações, fixava o olhar no crucifixo. Este olhar trazia-lhe consolo e coragem para vencer todas as dificuldades. Ela dizia que um único olhar sobre a imagem do crucificado tirava-lhe toda a aflição e suavizava o sofrimento. Reflexão. Santa Escolástica amava a solidão e fugia da companhia de pessoas seculares, mas sempre arrumava tempo para conversar sobre assuntos de conteúdo religioso. Também nós devemos valorizar os momentos de silêncio, não perdendo tempo com coisas inúteis que nos afastam da caridade. Procura mais a Deus no silêncio e na oração e encontrará a paz na alma. Oração. Rezemos. Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão de Santa Escolástica viver de tal modo que possais fazer em nós a vossa morada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o fim da história. Juízo final. Todos serão julgados, vivos e mortos. Os vivos serão julgados, vivos, e os mortos ressuscitarão para o julgamento final. Para nós termos direito ao paraíso, à vida eterna, à felicidade em plenitude, ao gozo eterno, onde iremos contemplar unicamente Deus para sempre, arrependamos-nos dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados da omissão, dos atos, pecados do pensamento. Perdão, Senhor, pois pecamos a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor, e dê-nos a vida eterna, onde teremos felicidade em plenitude para todo o sempre. Perdão, Senhor.